ter um xará, né? Beleza. Então, se for para o público externo, público interno, quer dizer, militar, aí o nome por extenso vai ter o nome de guerra grafado em letra maiúscula. Número 6. Não serão utilizados termos estrangeiros, a menos que não possuam tradução. Tá? Vem um exemplo aqui. Se houver um termo equivalente em português, prefira-o a palavra estrangeira. Você prefira o termo em português. Tá? Use, aqui tem um exemplo aqui, ó. Use o cardápio no lugar de menu. Então, o cardápio já é em português e o menu já é em estrangeiro, né? Seria francês, por exemplo, né? Ou já estejam consagrados, né? No caso, já tem, seja palavra estrangeira, né? E aí já é consagrado já há um bom tempo. Aqui no exemplo, né, tem se já existe uma forma portuguesada, não use o estrangeirismo. É o caso de whisky, que é em português, né? Em vez de whisky, né? Esse W aqui, ó. Tá joia? Então, se for usar no texto, prefira esses que já tem aqui a versão em português. Se o termo estrangeiro já foi incorporado à língua portuguesa, na sua forma original, use-o sem itálico. Exemplo: marketing, design, download, free. E serão grafados em itálico quando utilizados, evitando-se o uso de maiúsculas desnecessárias. Então tá bom. Se serão grafados em itálicos quando utilizado, evitando esse uso, né, de maiúsculas desnecessárias, só itálico. Então tem aqui, ó, abreviações, por exemplo, né, que aqui eu coloquei valeu, né? Então tá aqui, ó, neologismo. Aí tem aqui, por exemplo, exemplo de neologismo, linguagem usada nas conversas informais da internet, né? Então tá aqui o neologismo, ó, internetês, né? Ou seja, os termos utilizados na internet, né? Termos chulos, exemplo de termo chulo. Ela é uma piriguete, vagaba, né? Então evitar isso aqui quer dizer, não é para colocar, né? Então ele é bem taxativo ali, né? Não serão utilizados, termos chulos, não serão utilizados, tá? Não será utilizado gírias. Aí tem aqui um exemplo que eu coloquei aqui, ó, bolado, né? Significa indignado, boladona, indignadona, irada, né? Tá raivosa, né? Então, e outros que corrompa. Então não é para utilizar esses termos que corrompem a harmonia e a agradabilidade da leitura e compreensão do documento, beleza? Show de bola, pessoal. Vamos tomar uma água aqui. Então o que acontece? Se eu começar a usar gírias, termos chulos e outros, vai ficar desagradável para muita gente ler esses documentos. E documento é documento, né, pessoal? Então aqui, ó, ele fala que outros que corrompam a harmonia e a agradabilidade da leitura e compreensão do documento. Porque muita gente não vai compreender porque não entende o que a gíria quer dizer, sabe? O que aquela palavra estrangeira quer dizer. O 7, grafar por extenso quaisquer referências a números e percentuais, tá? Então eu dei um exemplo lá atrás, 70%, aí foi entre parênteses 70% por extenso, né? Exceto datas. Então, os números ali de datas, né? 1º de janeiro eu não vou colocar por extenso, né? Dia 3, por exemplo, de março, eu não vou colocar por extenso, tá? Número de lei também eu não vou pôr por extenso. E os casos que houver prejuízo para a compreensão do texto, né? Então, se tem casos em que houver prejuízo para a compreensão do texto, né? Eu não vou colocar por extenso, beleza? Aí trouxe um exemplo aqui, ó. O CBMGO possui unidades operacionais, daqui é um trecho tirado daquele negócio da PGE, né? Daquela correspondência lá.
O CBMGO possui unidades operacionais em mais de 42 municípios goianos, atendendo a mais, aqui está o pulo do gato, ó, mais de 70% do contingente populacional do estado. Então tá aqui, ó, 70% numeral, aí ele vem aqui, ó, entre parênteses, por extenso, beleza? O item 8 aqui, expressar valores monetários em algarismos arábicos, tá? O algarismo arábico aqui, ó, valor monetário, seguido de sua indicação por extenso entre parênteses. Então tá aqui, ó, R$ 1.800, mil, quer dizer, e R$ 800. O item 9, grafar a remissão aos atos normativos das seguintes formas. Remissão é quando você cita uma lei, né? Lei estadual número 20.491, de 25 de junho de 2019, né? Isso aqui, pessoal, então o que acontece? Vai ficar assim, dessa forma, completa. Lei estadual número 20.000, tal, de 25 de junho de 2019, só na primeira remissão, tá? Então, depois, quando for citado de novo no texto, tá? Ele vai sair isso aqui, ó. Isso aqui não vai precisar escrever de novo. Aí vai ficar assim, Lei Estadual 20.491 de 2019. Na ementa, no preâmbulo ou na primeira remissão, ou seja, na ementa, vamos lá ver a ementa. Então tá aqui, ó. Vamos ver lá atrás, só um pouquinho que está falando. Grafar a remissão aos atos normativos da seguinte forma, tá? Então, na ementa, no preâmbulo ou na primeira remissão do corpo do texto. Então tá aqui, pessoal. Aqui a ementa, né? A ementa é o resuminho, né? Então tá aqui, ó. Ementa, preâmbulo. Preâmbulo é o início ali, é o primeiro parágrafo, digamos assim, né? Então ele fala dessa forma, ele fala que essa lei estadual tal tem que vir dessa forma aí, né? Grafar a remissão dos atos normativos da seguinte forma, na letra A. Então, exemplo A, ele vem por inteiro aí na primeira citação que tiver, né? Beleza? Na segunda citação, segundo exemplo aqui, ó, item 10, a delegação será concedida à autoridade substituta na esfera da... Vamos ver, peraí, desculpa, pessoal. É assim, a letra B, na verdade. Lei estadual número 20.491, foi o que eu falei para vocês, ó. Excluiu aquele, né? Aí fica vírgula de 2019, nos demais casos. Aí no item 10, a delegação será concedida à autoridade substituta na esfera. Aqui vai falar, por exemplo, comandante da UBM ou chefe da UBM. Ele teve que se ausentar por algum motivo, viajou para a capital, foi para outro local que ele não consiga ter acesso ao sistema, por exemplo. Aí o subcomandante assume. Então, ele vai assinar os documentos lá, né? Ele vai assinar, só que ele vai ter que colocar, né? Ele vai ter que se identificar assim como substituto, né? Vamos ver aqui o termo correto. Vamos ver aqui, beleza. Especificado acerca da substituição momentânea, né? Então, aí ele vai falar aqui, ó, vai ficar da seguinte forma, ó. Comandante, se for o comandante, né? Se for comandante, então, comandante da OBM em exercício. Esse exercício mostra a situação precária e temporária, né? Ou comandante, ou chefe, né? Ou chefe da OBM em exercício, beleza? Então, isso que NA exige, né? Aí no item 11, o vocativo será empregado da seguinte forma, vamos lá. Então tem aqui, em comunicações dirigidas às autoridades ou chefes de poderes da esfera federal. Tá, então essas autoridades aí, excelentíssimo senhor, tá? Ou excelentíssima senhora, vai ser dirigido aos chefes de poderes, né? Então no caso do excelentíssimo senhor presidente da República,
excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor, né, presidente do Congresso Nacional. Só quero chamar a atenção de vocês o seguinte: aqui eu coloquei em negrito só para destacar no texto, para mim ler para vocês, dar a instrução aqui. Mas na norma administrativa correspondente, né, não existe esse negrito, tá joia? E eu coloquei ali só para destacar o texto. Então tá aqui, ó. Tá vendo? Não tem nenhum destaque em negrito. Então fica ruim até de você perceber que eu coloquei só esteticamente, só a título de aula, para destacar o texto, né? E eu poder passar aqui a aula, seguindo também. Vamos prosseguir, né? Respectivo cargo, né? Então vamos lá. Excelentíssimo senhor presidente. Isso aqui já li tudo, né? Vamos lá, vamos pro próximo aqui. Para as demais autoridades, ou seja, saiu lá dos chefes de poderes do Executivo Federal, né? Aí vem para as demais autoridades e personalidades que recebem o tratamento de vossa, né? Então, se a autoridade ou personalidade receber o tratamento de vossa senhoria, aí o vocativo será assim: senhor, seguido do respectivo cargo, né? Senhor governador, senhor comandante, sei lá. Senhor governador, senhor senador, senhor deputado, senhor vice-presidente da República, senhor chefe, tá? Dentre outros. Item 12. Os fechos em documentos têm a finalidade de arrematar o texto e de saudar o destinatário, empregando as expressões atenciosamente. Então vamos lá, isso aqui é bizu importante, pessoal. Os fechos de documento é quando você termina o documento, aí lá embaixo você coloca assim, quando for atenciosamente, ou a autoridade é da mesma patente, ou patente, né, no caso, ou de graduação, ou ela, ou aquela autoridade, ela no caso, a hierarquia dela, equivalente, ela é inferior, vamos supor que seja um subtenente, se dirigindo, né, fez o fecho ali se dirigindo ao primeiro sargento. Então ele coloca atenciosamente. Agora, se for de um subordinado para um superior, aí ele já tem que ser respeitosamente, tá? Aqui do subordinado para o superior, a gente trata respeitosamente. E do superior para o subordinado é atenciosamente. Ele para e dá atenção, né? Então vamos prosseguir. Nas referências, as autoridades emprega-se o título do cargo, precedido de senhor. Então, quando você vai fazer uma referência a alguém, né? Alguma autoridade. Então, eu cito senhor, comandante-geral, por exemplo, né? Devendo ser evitada na forma cerimoniosa, né? Então, tem uma forma cerimoniosa que é de excelência, por exemplo, vossa excelência, né? Então, tem que ser evitado os pronomes possessivos, né? Sua excelência, tá? E das variações nominais, beleza. Então, tem que ser evitado seu, sua excelência, né? Servindo-lhe, né? E assim por diante. Vamos lá então, ver alguma coisa aqui. Aí um exemplo, ó, tudo em negritado aqui, só para destacar. Isso daqui originalmente não tinha negrito, tá? Então, o exemplo aqui, ó. Remetemos para apreciação de vossa excelência, tá joia? Não tem sua excelência, para apreciação de sua excelência. Capítulo 5º, abreviaturas e siglas. Os postos e graduações não devem ser abreviados, tá? Vamos lá, vamos direto ao ponto. Se o documento ele vai ser tramitado, vai ser destinado ao público civil, o público civil tem dificuldade para entender, tá? A nossa linguagem de caserna. Então, eu não posso abreviar, tá? Abreviar, por exemplo, os postos e graduações. Então, por exemplo, eu envio de manhã cedo o resumo das ocorrências
para as rádios da minha cidade. Aí lá embaixo eu coloco lá minha identificação, tá? Eu não coloco SGT, primeiro SGT, eu coloco só Sargento Patrick. Eu posso até colocar lá, primeiro Sargento Patrick, mas então é só Sargento Patrick, né? Mas vamos ver aqui, na termo da nossa correspondência militar, que é um documento, então, assim, exige certa formalidade, né? Então, os pós-graduações não devem, proibitivo, né? Ser abreviados em documentos destinados ao público civil, além de não ser necessário conter o quadro. Tá, o que acontece? Eu não posso abreviar lá, por exemplo, colocar cabo, colocar CB, né? Tem que colocar por extenso cabo, tá? E aqui fala que não ser necessário, não é necessário colocar o quadro e o RG, tá? Não falou que é proibido.